Maravilha. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Igreja de Interlagos, né? Talvez você não me conheça, mas meu nome é Hélio Piovesan Filho, sou pastor. E hoje é dia 25/1/2026, aniversário de São Paulo, né? E estamos no culto da família. Então, a nossa igreja ela tem o site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho aqui em cima, ao vivo. Você pode entrar lá e participar dos cultos com a gente, tá bom? Todos os nossos cultos são gravados e estão lá no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Tudo junto, Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Facebook e no Instagram com o mesmo nome. As perguntas podem ser encaminhadas para o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, e aí a gente vai responder para você. Queria que você comentasse, curtisse, compartilhasse, né? E dizer de que lugar que você está assistindo os vídeos, né? Para a gente saber o alcance. Assim as nossas gravações vão alcançar alguma relevância no YouTube. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, né? E dê sempre um joinha para a gente lá. Bom, dito essas palavras, né, palavras padrão, né, hoje eu vou falar de um assunto que eu já tratei esse assunto uma vez na igreja e eu quero tratar novamente esse assunto talvez a gente não tenha gravação, então quero falar sobre os anjos, né? Vamos falar um pouquinho sobre anjos. Eu tenho visto aí muita gente, principalmente nessas manifestações, né? Gente cristã orando errado, né? Orando de maneira errada. E a gente precisa poder entender, a gente precisa entender algumas coisinhas sobre essa questão dos anjos. Então, vamos lá, vamos entender um pouco qual é a visão do Novo Testamento sobre os anjos, né? Vamos ler em Romanos 8, de 31 a 39. Então, deixa eu colocar aqui na tela para você. Então, vou só fechar umas coisinhas aqui. Bom, vamos lá. Romanos 8. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre anjos. O subtítulo aí é a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Né? Porque, me perdi aqui. A espada. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tá aí. Texto maravilhoso, né?
A gente tem até uma canção com esse texto, né, que eu gosto muito, por sinal. Nem a morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos. Então, qual é o papel do anjo? Então, nós temos aqui alguns probleminhas. Primeiro é a palavra anjo. Anjo. Em grego, anjo significa enviado, né? Enviado. Mas a gente pegou essa palavra anjo e caracterizou um ser espiritual, né? Mas no original a palavra anjo é portador de um recado, portador de uma informação de Deus. É isso que significa a palavra anjo. Então, esse fato, o fato da palavra anjo ter essa, vamos dizer, essa origem, e ao longo do tempo, essa palavra anjo foi incorporada na cultura popular como sendo um ser celestial, né, um ser espiritual, tem um monte de figuras de anjo. E ela acabou sendo incorporada. No Velho Testamento, a gente vê a atuação dos anjos, ela é bem profusa, né? Tem bastante anjo no Velho Testamento, né? Se você lê ali em Jeremias, você vai ver lá os anjos, né? Você vai em Apocalipse, né? Ou então você vai lá mesmo lá no Pentateuco, lá, você sempre vai ter essa questão do anjo, né? E essa figura, ela foi incorporada na cultura humana, não é nem na cultura ocidental, é na cultura humana, né? Então, a interferência não, a influência, né, das igrejas cristãs, eu incluo aí a Igreja Católica, né, eles acabaram incorporando. Então, você vai, por exemplo, lá no Vaticano, você vai ter anjo de tudo quanto é jeito, né? Você vai ter, nossa, a Capela Sistina lá, vamos ver se eu acho aqui uma figura, para mostrar para vocês. Capela Sistina. Não tem aquelas figuras assim. É bonito demais, né? Cadê? Só um minutinho aqui. Imagens. Pronto. Vamos ver essa imagem aqui. Não estou conseguindo, viu, irmão? Espera só um minutinho. Tem uma pintura, né, que é a pintura da Capela Sistina, onde tem os anjinhos lá. Eu estou tentando achar aqui, mas onde aparecem os anjinhos, eles eram tudo assim, são crianças, né? Crianças nuas. Aí a Igreja Católica, deixa eu procurar outra imagem aqui. Anjos. Então tá aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Quando a gente quer pegar as coisas, a gente não acha, né? Aqui, agora sim. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tá aí, dá para ver, né? Aí, normalmente os anjinhos são assim, ó. Tudo bonitinho, tudo, né? Então, é essa imagem que a gente tem na nossa cabeça sobre anjos, né? São seres parecidos com os homens, né? Com o ser humano, só que tem umas asinhas atrás aí, né? Vamos ver se eu acho uma outra aqui. Tem, por exemplo, esta figura aqui, ó.
Olha, tem um outro anjo aí, dá para ver? Tá vendo aqui o anjão? Um rosto assim bastante entre o masculino e o feminino, né? Então tem essa figura do anjo, como é que fala? Anjo protetor, como é que chama? Anjo da guarda, né? Tá vendo? Então tá aí. E tem outros, né? Tem anjos mais sexys, né? Vocês já viram? Tem anjos muito sexys, né? Masculino, assim, muito bonito, um homem, né? Enfim, ó, tem essa outra figurinha aqui. Quer ver? Essa daqui, ó. Olha aí, ó. Estão vendo aí quantos anjos? O céu, esse eu não sei o que é. Porém, é isso aí. Essa é a historinha dos anjos. Isso foi incorporado na nossa cultura, né? E a gente precisa tomar um certo cuidado, porque os apóstolos, eles... Você não vê ensinamento de apóstolo nenhum falando que a gente tem que orar para anjo, né? E nós vamos ver algumas coisinhas aqui. Bom, então vamos lá. A cultura implantada ou adquirida, né? Ela indica que os anjos são desse jeito aí, né? Então foi pintado, foi esculpido ao longo da história, né, esse tipo de anjo. E nós estamos presos às nossas tradições, né? Estamos presos a esses conceitos, essa questão cultural, né? Estamos presos, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso jeito de pensar, né? Só que o evangelho, ele é diferente, ele não segue esse padrão de cultura. Então, irmãos, nós precisamos ser influenciados pelo evangelho. Quem tem que ditar como nós pensamos, a maneira como a gente reflete, a maneira como a gente pensa, quem tem que influenciar é o evangelho. Nós precisamos ler as Escrituras, ler o Evangelho de Jesus, e este sim moldar o meu raciocínio, a minha maneira de pensar. Entendeu? Eu tenho que formar a minha cultura pessoal pelo Evangelho, e não por ideias vindas da cultura, né, da tradição, da nossa tradição, percebe? Eu lembro quando eu era pequeno, né? Eu era adolescente e eu frequentava uma igreja católica lá na minha cidade, lá no Paraná, em Arapongas. Uma cidade boa, Arapongas é uma cidade muito bacana, assim, grande, uma cidade bem legal mesmo. E eu frequentava. E lá, a igreja que eu frequentava, a igreja católica, antes de eu me converter, todo fim de ano eles faziam o tal do presépio, né? E no presépio, e era bonito o presépio deles, porque eles tinham um presépio grande, era bem bonito mesmo. A gente entrava na igreja para ver o presépio, de tão bonitinho que era. E tinha os anjinhos pendurados lá, né? Aquele Jesus da manjedoura com os anjinhos pendurados na parte de cima, assim, né? Eram anjinhos com cara de bebês, né? Justamente para tentar levar essa sensação de que o anjo da guarda ali, daquele Jesus, eram também bebês, né? E essa cultura foi imposta, a gente não tem muito, assim, que escolher, né? Está na nossa mente. Está no nosso, vamos dizer, no jeito nosso de pensar. Então, vamos ver aqui algumas figuras de anjos, né? Eles sempre têm uma boa aparência, sempre são bonitos, né? Aos padrões humanos. Então, se é um homem bem apessoado, se é uma mulher bonita, se é um bebê bonitinho, loirinho, tal, cabelinho caracolado e tal. Sempre uma criança ou um bebê, fazendo a referência da inocência, né, de que anjo é inocente.
Pode ser um guerreiro, como eu mostrei agora há pouco para vocês, um guerreiro com asas e aparato de guerra. Ou então pode ser sensual, um homem bonito, forte, musculoso, com traços finos, ou uma mulher geralmente magra, de traços finos também. Isso é o anjo que a gente tem na nossa cultura, né? Essas figuras, elas eram retratadas por artistas, né? Pintores, escultores antigos, né? Então vem muito, essa ideia vem da Igreja Católica, e pelo fato de Roma ser uma capital muito antiga e muito cultural, então tinham-se ali muitos escultores, muitas esculturas e pinturas, né? Assim, de longa data, assim, de muito antes de Cristo até, né? Roma e Grécia, né? E assim vai, né? Talvez alguém que conheça a arte possa explicar melhor essa influência cultural que nós temos dos anjos, né? Mas vemos essa presença angelical nas artes religiosas, no imaginário popular. O mundo espiritual, como a gente viu agora há pouco, povoado de anjos, né? Ali cheio de anjos espetaculares, né? Voando para lá e para cá e tal. Eu quero fazer referência aqui a um livro que eu li algum tempo atrás, né? Chamado... Olha, irmãos, não leiam, tá? Eu vou falar o nome do livro, mas não leiam. Não façam isso, porque não vale a pena. Este Mundo Tenebroso fez um sucesso lascado lá atrás, década de 90. E eu li esses livros. E tem uma aparência cristã. Tem uma aparência cristã esse livro. Mas, na realidade, ele é diabólico, né? É um livro diabólico. Por quê? Porque, irmãos, eu quero voltar a falar o que eu falei no começo. A nossa forma de pensar tem que ser moldada pelo Evangelho de Jesus. Se tem algum livro que você tem que ler, é o livro que se chama Bíblia, que tem o Evangelho de Jesus. Cuidado com os livros que se dizem cristãos por aí. Nunca se esqueça que quando você está lendo um livro, você tem que entender que aquilo que você está lendo vai ser incorporado na sua maneira de pensar. Então você pega um livro aí qualquer e começa a ler, e aí você vai ser influenciado por aquela leitura. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei bem impressionado, né? Porque ele se baseia no versículo lá, né, que fala que este mundo é tenebroso. Então é um livro sobre guerra espiritual, onde você tem anjos que vencem demônios, e que se você ora bastante para aquele anjo fica forte e vence o demônio. Se você não ora para aquele anjo fica fraco e o demônio vence. Não tem nada disso, irmãos. O mundo espiritual não é assim. Esquece. Esqueçam os anjos, irmãos. Anjo não tem que fazer parte da cultura evangélica. Sabe quem é que faz parte da cultura evangélica? Se chama, vou falar bem baixinho, mas vocês não espalham não, se chama Espírito Santo. Não é porque tem um salmo lá que fala assim, Senhor, faça com que os seus anjos acampem ao redor de não sei o quê, não sei o quê. Não, irmãos. Quem tem que ficar ao teu redor é o Espírito Santo. Só. Você não precisa de anjo. E o texto nos leva a entender que os anjos, nesse texto que a gente leu, que nem os anjos vão nos separar do amor de Deus. Não existe um anjo que faça isso. E eu gosto muito daquele versículo de Gálatas, né? Vou até colocar aqui para vocês
Talvez eu não me lembro se eu coloquei esse texto, mas eu vou pôr ele aqui para você ver. Então, em Gálatas, espera aí. Cliquei no botão errado aqui, irmãos. Espera só um pouco. Aqui, Gálatas 1, né? Ele fala assim, ó. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, amaldiçoado. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Então, esse é um texto famoso, né? E que os cristãos costumam esquecer desse texto. Né? Paulo está lançando uma ideia aqui, nesse texto, ele está lançando uma ideia de que os anjos podem não ser confiáveis. É isso que ele está falando. Percebe? Ele não falou que todo anjo é confiável. Muito pelo contrário, ele traz essa dúvida. Né? Então, se a gente for olhar pela perspectiva da palavra enviado, eu sou um anjo. Então, o próprio Apocalipse fala, né? O anjo da igreja. O anjo da igreja quem é? O anjo da igreja é o pastor. Esse é o anjo da igreja. E a gente tem que considerar que Paulo estava pondo em dúvida ali. Pode ser um anjo vindo do céu ou um anjo, um pastor, uma ideia, percebe? Que venha persuadir você a outro evangelho, né? A outra forma de pensar. É isso que o Paulo está falando. Olha, a maneira como vocês devem pensar é a maneira como eu descrevo o evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Não caiam na lábia de nenhum espertinho. Deixa eu só procurar um texto aqui, que eu preciso esclarecer isso para a igreja. Só um minutinho aqui que eu vou achar o texto. Tem um texto que eu acho interessante. Essas Bíblias aqui, elas são maravilhosas, né? Só que se você não colocar o acento na palavra, ele não acha. Pronto. E eu tô enxergando mal, sabe, irmãos? Vamos ver. Aí. Em João 4:1. Vamos lá. João 4. Vou pôr aqui para você ver, e eu queria te esclarecer uma coisa, que eu preciso que você entenda isso que eu vou falar aqui. Tá? Então, esse texto aqui, tô perdido aqui, irmãos, peraí, aí achei. Tá vendo esse texto aqui? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa palavra espírito aqui, ó, irmãos, muita gente lê esse texto com a sensação errada. Ele não está falando de espírito no sentido de ser espiritual. Não creais a todo ser espiritual. Poderia ser anjo, inclusive. Mas provai se os espíritos são de Deus. Toma cuidado com esse texto aqui. Porque, na realidade, espírito aqui, né, ele está trazendo esse texto na forma de pensamento, de raciocínio. Não creai a todo raciocínio, a toda ideia. Mas provai se estas ideias são de Deus.
ou no sentido de ser uma pessoa com um espírito, com um ânimo, entendeu? Não creai a toda pessoa com um ânimo, mas provai se esta pessoa é de Deus ou não. Não são espíritos aqui, ele não está tratando de seres espirituais, irmãos. Tomem cuidado com esse texto aqui. Tá bom? Aí ele fala assim, nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ele está falando assim, todo aquele que expressa um raciocínio, e este raciocínio está embutido neste raciocínio, o fato de que Jesus Cristo veio em carne, então é um raciocínio de Deus. Olha lá, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então ele está falando aqui de um ser espiritual. Isso aqui não tem nada a ver com ser espiritual, irmãos. Isso aqui tem a ver com raciocínio, com ideia, com uma pessoa vindo com uma ideia. Então, a tradução aqui, ela não está assim, ela provavelmente está fiel, porém a gente corre o risco de pensar errado, né? Mas, este é o espírito do anticristo, ou seja, esse é o jeito do anticristo de ser. Percebe? Mas é isso. Então precisa tomar um certo cuidado com essas questões aí, viu? Você está falando de... Isso aqui é um prato cheio para espírita, né? Imagina se a gente está falando aqui de seres espirituais, né? Como é que você vai provar um espírito? Se fosse um ser espiritual, como é que você provaria se esse espírito é de Deus ou não? Essa é a questão, né? Por que eu tiro essa conclusão? Por causa do restante da frase, porque já muitos falsos profetas têm se levantado do mundo. Então ele está falando de quem? Ele está falando de profetas, falsos profetas, ou profetas verdadeiros. Não creais que todo profeta, em todo profeta, mas provai se os profetas são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Ficou claro, irmãos? Eu fico um pouco receoso, né, da gente pensar de maneira errada. Então vocês viram lá que anjo, ele pode ser ou não ser, como a gente leu em Gálatas, né? Então, pode vir aqui, a Maria, descer aqui na minha frente, aqui, ó. Sabe, a Maria, a Virgem Maria lá, das crianças lá em Portugal, como é que é? Fátima, né? A Virgem Maria de Fátima lá, descer aqui na minha frente e falar assim, eu sou a mãe de Deus, eu falo com Jesus e ele abaixa a crista para mim. Irmãos, nem matando eu vou acreditar numa besteira dessa. Pode aparecer o que for na minha frente. Então, queridos, cuidado com isso. Não pense errado sobre... Se alguém aqui tem que orar, você vai orar para Jesus Cristo, solicitando a interferência do Espírito Santo, não de anjo. Tem um texto lá em Atos, eu vou mostrar esse texto aqui em Atos, é muito legal também. Só um segundinho para eu achar ele primeiro. Né? Só um minutinho. Anjo. Ver aqui, Atos, bem lá no finalzinho de Atos, Atos 23, 28, quer ver? Atos 23, 8. Atos 23, verso 8. Vou pôr aqui para você ver esse texto. Aí ele fala assim,
Não, não é esse texto, não. Espera aí. Eu peguei errado aqui. Aqui. Vinte e sete, 3, é esse aqui. Aí ele fala assim: tô ruim, irmãos. Tô ruim, peraí. Vamos com calma aí. A gente vai chegando numa certa idade. Pronto. É 27 e 23. Então, ele fala assim: porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E aí, como é que fica? Quem é esse anjo de Deus? Quem que poderia ser? Ele não deu nome para o anjo aqui, deu? Não, irmãos, ele está falando de uma mensagem que Deus deu para ele, não que um anjo chegou batendo asinhas lá e chegou para Paulo. Não tem nada a ver. Entendeu? Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com isso, viu? Então, vamos falar aqui. Anjos são mensageiros simbolizados por aves, potestades dos ares e assim por diante. No Velho Testamento, eles eram iguais a Deus ou representavam a Deus. O Espírito Santo anulou essa mediação completamente, anulou a mediação dos anjos, né? Então, lá no Velho Testamento, né, a figura do anjo é bastante importante, pois representa potência guerreira de Jeová, né? Estão presentes em vários eventos onde a ação de Jeová se manifesta. Isso é Velho Testamento. Mas no Novo Testamento não tem isso daí. Nós não temos essa presença angelical no Velho Testamento, né? Você vê que Jesus mesmo estava sendo, naquele tormento que Jesus estava, um anjo apareceu para ele lá, e ele falou, não quero sua ajuda. Percebe? Então, existe um antagonismo no Velho Testamento. Ora, o anjo age a favor, ora, ele age contra. Então, num determinado instante, ele é a favor de você, outra hora, ele é contra você. O anjo da morte, lembra do anjo da morte que passou pelo Egito e ceifou a vida de todo primogênito, né? Todo aquele que não tinha feito lá as mandingas necessárias, né? Então, às vezes, o anjo ele é um adversário, está em Números 22, 32. Juízes 5, 23. Esse aqui eu quero ler com você, quer ver? Juízes. Espera aí, vamos lá. Juízes 5. Ele está aqui, verso 23, ele fala assim, amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Essa palavra Senhor maiúsculo significa Jeová. Acremente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Jeová, e ao socorro de Jeová com os valorosos. Olha aí, amaldiçoai. Está mandando amaldiçoar. Amaldiçoar. É isso aí. Quer ver? 6:21. Olha que interessante aqui, ó. 6:21 fala assim: e o anjo de Jeová estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne,
e os pães ázimos. Então subiu fogo da penha, penha é pedra, e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos, consumidor de carne e bolos. O anjo fere o povo por causa do pecado de Davi, está em 2 Samuel 24, 17. O anjo do Senhor dizima mortalmente multidões, 2 Reis 19, 35. Vamos lá, 2 Reis 19. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Olha a quantidade de pessoas aqui. 185.000 pessoas. É muita gente, né? Então, é isso. Anjos têm loucuras. Jó 4. Vamos lá em Jó 4. Verso 18. Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. Anjos não gostam de luz. Existem anjos que não gostam de luz. Vamos lá em Gênesis 33, 24. Eita, acho que eu anotei errado aqui. Depois eu procuro. Bom, então vemos aí uma grande quantidade de atuação angelical no Velho Testamento. O que não ocorre no Novo, exceto lá o Apocalipse, né? No Apocalipse lá você tem umas questões angelicais ali, certo? Mas ali é outra história, outra história. E em nenhuma orientação de Paulo ou dos outros escritores sobre buscarmos auxílio angelical. Ele não fala isso. Você não vê Paulo orientando nas suas cartas a buscar auxílio angelical. Não tem isso. Paulo não faz isso. Paulo, ele tinha uma coisa na cabeça. Uma. Que é morrer para que Cristo crescesse. Ele queria diminuir para que Cristo crescesse nele. Era isso que Paulo tinha na cabeça. Ele não ficava orando para anjo, pedindo para anjo isso, para anjo aquilo, como se fosse uma mandinga. Não tem isso. De jeito nenhum. Então, irmãos, quando a gente fala de anjo, a gente precisa tomar um certo cuidado aí, né? Concentre-se, põe a sua cabeça na obra do Senhor Jesus, na obra do Espírito Santo, não na obra de anjos. Eu oriento vocês a não fazerem isso, por favor. Não ponha a sua cabeça em anjo. Jesus sujeitou todos os anjos. Efésios 1, 20 e 21, quer ver? Vamos lá. Efésios 1, verso 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, Jesus sujeitou, olha lá, todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então não tem essa de anjo não, esquece isso. Quer ver 1 Pedro 3? 1 Pedro, capítulo 3, versos 21 e 22. Que também como
uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Veja, Jesus, ele não prometeu o anjo para a gente, ele prometeu o Espírito Santo. Você quer ver? Vou te mostrar. Eu vou mostrar para você que Jesus prometeu o Espírito Santo para a gente. Está lá em João 14, ou João 15, perdão. Né? Então vamos ver aqui, João capítulo 15. Acho que o Weber aí sabe melhor que eu, né, Weber? Qual é o versículo lá? Que ele fala que vos dará outro consolador. Espera aí. Olha lá, João 14:16. Vamos ver aqui. Então ele fala assim, olha aí. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Está aí. Jesus aqui não está prometendo um anjo. E rogarei ao Pai que ele vos envie anjos, para que fique convosco para sempre. É isso que ele está falando? Não. E ele está falando de um espírito de verdade, porque os outros é tudo de mentira. O espírito de verdade, aquele que contém a verdade, que o mundo não pode receber. Está entendendo, meu irmãozinho? Não tem essa de anjo, não. De jeito nenhum. Esquece essa história de anjo. Né? Anjo não prega evangelho, eles prestam atenção no evangelho que nós pregamos. Está em 1 Pedro 1, 10 a 12. Jesus recusou a ajuda de anjo. Ele não recusou? Não está lá em Lucas? Quer ver Lucas 4? Ele recusou a ajuda de anjo. Lucas 4, verso 10. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te ajudem. Tá? E que te sustentem nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha só. Não tentará ao Senhor teu Deus. Então fica aí a pergunta para vocês, né? Existem anjos bons? Pode ser até que sim. Mas a prática cristã, aquela que foi dada pelos apóstolos, não incentiva ou orienta sobre a busca de ajuda destes seres. Mas nós temos, sim, um Espírito Santo para nos auxiliar. Este, sim, é digno de confiança. E nunca se esqueça, tá? Nunca. Que Satanás, ele pode se transformar em anjo de luz. Né? Então é aqui que fica meu estudo com vocês. Parem para pensar, irmãos. Nós somos cristãos. E cristão é aquele que tem como objetivo a Cristo. Por isso somos chamados de cristãos. Nosso objetivo é Jesus. A nossa maneira de pensar é
como o Evangelho nos orienta. Nós não temos que pensar como a tradição nos orienta, como a cultura nos orienta. Não. Nós temos que pensar como os evangelhos nos orientam. É assim que nós devemos pensar. Tá certo, irmãos? Queria que você fechasse seus olhos e que a gente pudesse fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento na Tua presença e peço, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos livrar do mal. Cuida, Senhor, da Tua igreja, esclarece, Senhor, as dúvidas do que os irmãos têm. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos aqueles que vão assistir ainda esse vídeo, que porventura possa ter dúvidas e que este vídeo, Senhor, que esta pregação possa esclarecer. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos livre de todo o mal, livre a Tua igreja do mal, do pensamento errado, do pensamento tradicional. Livra, Senhor, nos livra dessas filosofias, dessas ideias. Eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal. Peço, Senhor, no nome santo e soberano de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãozinhos.